Minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar sobre esse empate com gosto de derrota, onde o Fluminense deixou pontos importantíssimos e muito preciosos na mesa, tá? Tem muita gente falando por aí, que o time que não vai ser rebaixado esse ano vai se livrar com 43 pontos. Rapaziada, não cai nesse conto não, tá? A quantidade de pontos se mantém, é 45 para se livrar de vez, sem dúvida. 43 ainda pode ter time caindo e sendo nos critérios de desempate isso aí, tá? Então vamos focar nos 45 pontos, porque o Fluminense nesses dois últimos jogos deixou pontos cruciais na mesa. Nos dois últimos jogos contra dois times que são concorrentes diretos e mais uma vez contra times que concorrem diretamente com o Fluminense, nós deixamos de ganhar pontos. Contra o Vitória, um ponto lá, depois de sair perdendo, não era ruim, mas um ponto contra o Grêmio aqui, depois de estar perdendo, virar o jogo, é ruim pra caramba, meu irmão. É muito ruim. A gente vai falar desse jogo ridículo do Fluminense, que mais uma vez sofreu gol nos acréscimos da partida, tá? Covardia demais com o torcedor, mais de 35 mil pessoas no Maracanã, numa sexta-feira, 9 horas da noite, para ver aquilo lá, para ver aquele show de horrores, aquela bizarrice toda. Não dá, cara, não dá. Só pedindo pra você que tá aí do outro lado, confere a inscrição aí, tá? Se não for inscrito no Quintal Tricolor, deixa a inscrição com a gente, deixa aquele curtir também que é muito importante, e no comentário eu quero saber de você o que você achou dessa partida ridícula, na minha opinião, do Fluminense, tá? Ridícula. Não existe você empatar o jogo depois de virar o jogo. Não existe, não existe. Ainda mais sofrendo gol nos acréscimos com um pênalti que, na minha opinião, nem precisava acontecer, tá? Mas vamos falar de como tudo começou, como as coisas foram se desenrolando nessa partida. Mas não esquece de conferir a inscrição aí não, tá? O Fluminense veio a campo com uma escalação diferente. O Mano Menezes tira Facundo Bernal, deixa o Lima em campo e coloca Keno no ataque. E aí a gente tem a surpresa da escalação do Thiago Silva, que é surpresa para muita gente, mas eu já vinha cantando a pedra desde o jogo contra o Flamengo, tá? Desde o jogo contra o Flamengo eu dizia, ele vai jogar contra o Grêmio. Mas tudo bem, surpreendeu muita gente. E aí a gente começa com o time com o Fábio no gol, Samuel na direita, dupla de zaga, Thiago Silva, Thiago Santos, na esquerda Diogo Barbosa, meio de campo Martinelli, Lima e Ganso, ataque Keno de um lado, John Arias do outro, e como centroavante de referência, mais uma vez Cauã Elias. E o Fluminense começa o jogo da forma que a gente esperava. Um Fluminense que com essa escalação, meio de campo mais leve, ataque muito leve, ia tentar propor um pouco mais o jogo, prender a bola mais no campo de ataque, dar uma pressionada de vez em quando para assustar. E o Fluminense conseguiu fazer isso durante um tempo. Assustar, não criar oportunidades. Dar uma pressionada ali para ver se o goleiro ia errar, se tinha algum zagueiro mais seguro. O Fluminense conseguiu. Porém, em um contra-ataque, que não existe, Fluminense, não existe tomar um contra-ataque desse. Ataque para o Fluminense, erro na hora da finalização lá, a bola sobra no pé do Reinaldo, do lado esquerdo da defesa do Grêmio. Reinaldo inicia a jogada na defesa. A bola é conduzida no meio de campo e o mesmo Reinaldo que iniciou a jogada lá atrás aparece como opção, pegando a defesa do Fluminense de surpresa. Irmão, o Reinaldo se embolou na defesa do Grêmio e conseguiu chegar na defesa do Fluminense antes que o time do Fluminense estivesse armado para se defender. Reinaldo acertou um belo chute, Fábio espalma a bola para o meio da área, Bright White abre o placar para o Grêmio. Até aí não era motivo para a gente estar puto, revoltado, até aí não. Até aí, beleza, um lance aconteceu, Fluminense voltou um pouquinho melhor depois que sofre esse gol, volta melhor, Lima perde um gol de cara em uma tabela que ele faz ali com o Cauã Elias. Dito isso, o Lima e Cauã Elias se encontraram várias vezes dentro de campo e resolveram tabelar ali, bonito isso, porém o Lima perde um gol de cara. E logo na sequência, no lance seguinte, uma jogada de um bate-rebate, a bola no pé do Keno, Keno acha John Arias muito bem colocado na direita, John Arias faz um golaço, na minha opinião, um gol que só o John Arias poderia nos proporcionar na noite de sexta-feira, tá? John Arias domina, corta para o meio da área, traz para a canhota, chuta por baixo da perna do zagueiro e desloca muito bem o goleiro do Grêmio. Aí o Fluminense acaba o primeiro tempo, vai para o intervalo, volta sem alterações, volta para o segundo tempo jogando muito futebol. Volta para o segundo tempo querendo demais achar o resultado, querendo demais fazer o gol. E aí,
Quando o Fluminense volta para o segundo tempo, pressiona, escanteio, o Lima vai cobrar, gol do Cauã Elias de cabeça, muito bem colocado, acertou uma cabeçada maravilhosa. E antes dele acertar essa cabeçada, o lance que originou o escanteio tinha sido dele. Ele recebe uma bola pelo lado esquerdo da área do Grêmio, do lado de fora, traz para dentro, para a perna direita, finaliza e o goleiro do Grêmio, muito bem colocado, tira a bola para escanteio. Na sequência, cruzamento do Lima, gol de Cauã Elias de cabeça, muito bem colocado. Eu vinha elogiando demais, eu falava que Cauã Elias precisava, chegou a hora do moleque fazer o gol e chegou mesmo, ele fez o gol dele. Só que a partir daí, o Mano Menezes começou a fazer algumas substituições. E aí começa a ficar confuso, porque mais uma vez, no momento em que o Ganso sai de campo, o Fluminense para de jogar futebol. Para de jogar futebol. Eu não vou nem me atentar aqui à ordem de substituição, nada disso. Porque o Fluminense para de jogar futebol depois que o Paulo Henrique Ganso sai de campo. Paulo Henrique Ganso sai de campo. O Fluminense não joga mais futebol, rapaziada. O Fluminense simplesmente para. Não existe mais Fluminense depois que o Paulo Henrique Ganso saiu de campo. E eu não vou ficar aqui falando todas as substituições, porque entra Bernal, entra Nonato, entra Marquinhos, entra John Kennedy, um montão de jogador entrou em campo, tá? Só que nenhum deles jogou 10% do que deveria ter jogado. Nenhum deles. Muito pelo contrário, todo mundo que entrou não fez nada. Mais uma vez, saem do banco, entram em campo, Germancano também entrou em campo, tá? Mais uma vez, saindo do banco, entrou em campo e o Fluminense morre. O Fluminense para de jogar e com isso o Grêmio começou a gostar do jogo. Só que esse Grêmio começar a gostar do jogo é aquela jogada que a gente já conhece da maioria dos times aqui do Brasil. Chuveirinho, cruza da esquerda para o meio da área, cruza da direita para o meio da área, cruza do meio de campo para o meio da área. E vê no que vai dar. E o Fluminense estava conseguindo se defender muito bem. Aí vem uma cavada que o jogador do Grêmio acha, não sei como, aquela cavada ali para o outro que estava entrando na área. E aí vem a jogada que, na minha opinião, é totalmente desnecessária. O Fábio vai diretamente no corpo do jogador do Grêmio. Foi pênalti sim. Não tem como reclamar da arbitragem. Não tem como. Não dá para reclamar. Foi pênalti e muito pênalti. Muito pênalti. Só que desnecessário. Porque o jogador do Grêmio dá o toque para tirar do Fábio. Porém, estava chegando o Thiago Santos, estava chegando o Thiago Silva. A zaga do Fluminense estava voltando e conseguiria chegar antes do jogador do Grêmio. Só que aí o Fábio cometeu o pênalti, Reinaldo veio para bater o... bateu o pênalti muito bem, o Fábio é pegador de pênalti, mas nem que ele tivesse 2 metros a mais, ele chegava naquela bola ali. Reinaldo bateu muito bem e aí o Grêmio empata. E aí o que me emputece, e aí o que me deixa revoltado, mais uma vez nos minutos finais. Mais uma vez, quando o jogo tá para acabar, jogo controlado, jogo tranquilo, rapaziada. O jogo tava tranquilo pro Fluminense empatar o jogo. Empatar não, vencer o jogo. O Fluminense tava muito tranquilo para vencer o jogo tava controladinho. Mas os caras pararam de jogar bola, o Grêmio começou a gostar do jogo, Fábio cometeu um pênalti, que na minha opinião é um erro do Fábio cometer aquele pênalti, e aí o Reinaldo empata o jogo. E aí o Fluminense, vencendo, ia para a 11ª colocação com 39 pontos. Empatou, ganhou um pontinho. Em um jogo que a gente começa perdendo, faz uma trajetória linda. A trajetória do Fluminense para virar o jogo é muito bonita. Muito bonita. E a gente ainda conta com o Nonato perdendo mais um gol de cara. O Nonato não sabe nem o que ele fez ali de cara com o goleiro. Não sabe. E aí eu fico perguntando para vocês agora. O que foi aquele problema do Marcelo com o Mano Menezes? O que foi? Até agora eu não sei. No momento que eu estou gravando o vídeo ainda não saiu informação nenhuma. Vou esperar e vou trazer a notícia para vocês. Só que é inacreditável e não existe de forma alguma você negociar ponto, você deixar ponto na mesa pro Grêmio do jeito que o Fluminense deixou. Mais uma vez contra concorrente direto, rapaziada. Mais uma vez sofrendo gol nos acréscimos e não tem como culpar a arbitragem. E Felipe Melo, pelo amor de Deus, Felipe Melo, não renova com o Fluminense não. Vira dirigente, volta pro Palmeiras. Vai pro, sei lá, vai pro Flamengo. Quer jogar o Mundial ano que vem? Vai pro Flamengo. Ah, se o Galo for campeão da Libertadores, vai pro Galo. Não renova com o Fluminense, não. Pelo amor de Deus, um papelão danado falando que o Fluminense foi roubado. Não foi roubado. O Fluminense deixou o Grêmio gostar do jogo e contou com uma falha do Fábio na hora de cometer o pênalti. Foi isso, Felipe Melo. Não foi roubo. Não foi roubo. Não foi. E é isso, rapaziada. O Fluminense empatou com o Grêmio, na minha opinião, de forma vexatória. Um empate com gosto de derrota. Deixou pontos na mesa. Deixou pontos na mesa e eu quero saber a opinião de vocês de quais foram os motivos para o Fluminense não conseguir essa vitória. Se você puder deixar aquele comentário, vai nos ajudar pra caramba. Saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Não esquece de se inscrever, curtir,
compartilhar o nosso conteúdo com todo mundo que está aí do outro lado. E claro, rapaziada, segue a gente também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, é Quintal Tricolor. Muito obrigado pela audiência e até a próxima. O próximo jogo é contra o Internacional fora e a gente vai estar sem John Arias, sem Cauã Elias, sem Thiago Santos. Vai ser um Deus nos acuda, mas temos que seguir torcendo e acreditando muito no Fluminense.